da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. O texto de Tiago, capítulo 2, ele não está dizendo que é para você cumprir os 10 mandamentos. Ele está dizendo, todos nós não passamos pelo teste dos 10 regras de Deus. E se alguém caiu em uma só, caiu em todas. E todos nós carecemos da graça. Aquele texto, ele nos humilha para dizer, nós precisamos de um Salvador. E esse Salvador é Jesus Cristo. A pergunta de hoje é, o cristão deve guardar o sábado? O cristão deve, sem sombra de dúvida, guardar o sábado, como deve não adulterar, não roubar, não matar, não mentir e cumprir todos os 10 mandamentos. Pastor César, a sua consideração inicial em relação a esta pergunta. O cristão deve guardar o sábado? Sim, não e por quê? Não, o cristão está livre do sábado, Colossenses 2,16. É o problema do adventista. A falta da compreensão das duas alianças. Em Jeremias 31, versículo 31, Jeremias 31, está dizendo textualmente, eis que vem diz que farei convosco uma nova aliança, não conforme eu fiz no Sinai. Jesus, ele precisava guardar o sábado. Claro que Jesus precisava guardar o sábado. Primeiro porque ele é judeu, o sábado é um mandamento perpétuo para o judeu. E em segundo, porque Jesus, ele está naquela aliança. O Novo Testamento não começa quando ele nasce. O Novo Testamento começa com a morte. Em Hebreus capítulo 9 diz que onde houver testamento, precisa acontecer a morte do testador. Nós não estamos no antigo pacto. Nós estamos na aliança, na nova aliança de Cristo. Os 10 mandamentos no antigo pacto, 9 são repetidos no Novo Testamento. Então o que precisa ficar claro aqui é que nós vivemos na lei de Cristo. Então se tem um mandamento claro nas Escrituras para guardar o sábado, dado por Jesus Cristo, ou por seus apóstolos, aqueles que ele mesmo escolheu, então aí sim a igreja tem que guardar o sábado, mas esse texto não existe. Pastor Ezequiel. Essa ideia. O pastor César coloca aqui, dos 10 mandamentos lá da antiga aliança, 9 seriam repetidos no Novo Testamento, menos o sábado. Isso é um equívoco, porque assim, vamos lá. Por exemplo, onde que o Novo Testamento diz pra gente não tomar o nome de Deus em vão? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Em Tiago 5. Não, Tiago 5. Vamos lá, em Tiago 5. Vamos abrir Versículo a Bíblia 12. lá. O que diz a Bíblia lá? Tiago 5, verso? Versículo 10, 12. Olha só. Acima de tudo, irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Tá aí o texto que você precisa. O quê? O texto que você precisa. Não, aqui não está dizendo tá não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Mas o que é jurar? Não, mas aí olha, não, o que é jurar? Olha a interpretação que você tem que fazer. O que é jurar? Jurar não estou é interpretando. prometer. O que é jurar pelo céu? Fazer uma promessa. O que é jurar pelo céu, fazer Ezequiel? Uma promessa. Pelo céu é o quê? Fazer uma promessa pelo céu. Então tá aí o texto. Não, esse não é um texto. Então lê o versículo 12. E ó, como é que está escrito o versículo 12? Aqui, ó. Seja o sim de vocês, seja o sim de vocês sim e o não de vocês seja não, para que não incorram em condenação. Em condenação. Você não pode jurar pelo que está no céu. Quem está no céu, Ezequiel? Não, César, o texto escolha outro versículo, outro mandamento dos 10 que eu te mostro no Novo Testamento. Um minutinho, por favor. A pergunta, talvez. O Novo Testamento orienta a guarda do sábado? Não, perfeito. Agora o ponto é o seguinte. Eu estou simplesmente demonstrando que o mandamento não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão não está no Novo Testamento em lugar nenhum. Ele está no capítulo 5, versículo 12, interpretado no Novo Testamento pelo apóstolo Tiago, dizendo que você não pode usar aquele que está no céu para juramento. Que é exatamente o perjúrio. Que é exatamente o que está lá no Antigo Testamento. Não é exatamente o que está lá. Tudo bem, para o pastor César é uma interpretação exatamente desse. Ou seja, é uma paráfrase. Então vamos deixar claro lá para o ouvinte. Aquilo que se diz que está repetido no Novo Testamento não está, pelo menos não ipsis literis. E aqui existe então uma aplicação que pode se enxergar aqui em Tiago 5,12, que não pode tomar o nome de Deus em vão. Então, se esse for um critério suficiente, então vamos lá para Apocalipse capítulo 14, que lá está dizendo o seguinte, ó. Pra gente adorar a Deus, aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, dizendo lá no verso 12 que isso tem implicação que você tem que guardar os mandamentos de Deus, e o mandamento do sábado diz que Deus criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Então olha só, eu posso fazer essa mesma lógica que você fez com o Tiago 5,12. Aqui não está escrito que tem que guardar o sábado, mas tem uma aplicação, uma interpretação que manda guardar o sábado, acabou. É porque você não leu o versículo 12 que você mesmo citou até o fim. Isso é um problema do olha só, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Faltou a fé em Jesus. Quando você falou guardar os mandamentos de Deus, é a partir de Cristo. Nós vivemos a lei de Cristo, Ezequiel. Beleza, mas aqui estão os mandamentos de Deus e o sábado está entre eles. Os mandamentos de Deus a partir da fé em Cristo. Sim, mas você vive a antiga aliança de Deuteronômio, ou Deuteronômio 5, ou Deuteronômio 20, ou você vive a nova aliança a partir da morte de Cristo. Veja bem, eu vivo a nova aliança. Então por que você não mostra o versículo que ele pediu? Ele pediu um versículo pra você assim, ó. Me mostra na Bíblia um versículo no Novo Testamento. Um texto. Tá.
Sem enrolar um texto onde tem que guardar o sábado, onde manda guardar o sábado. Ué, vamos lá. Por exemplo, Mateus 24. Beleza? Qual que é o Quando texto? Jesus fala. Vamos ver se é um mandamento pra guardar o sábado, pra todo mundo ouvir. Que você tem que falar o quê? Basicamente é o seguinte: o que Jesus fala? Pra você orar a versículo? respeito daquele dia. Deixa eu ver aqui. Verso 20. Orem para que a fuga de vocês não aconteça nem no inverno, nem no sábado. Qual que é o sentido dessa oração? Mas peraí, desculpa, não me parece que seja uma orientação, uma ordem para guardar o sábado. Eu acho que a dificuldade que está nesse ponto para defender é essa. Agora, eu queria propor dentro disso uma dificuldade também pelo pastor César, né? O texto de Tiago. É um texto que às vezes é complicado pra gente quando vai conversar sobre esse assunto. Vamos lá. O texto de Tiago que diz o seguinte, que se nós não cumprirmos um só mandamento, nós somos culpados da lei. Nós não cumprimos a lei de nenhuma forma. Como que a gente pode explicar isso do seu ponto de vista? São duas perguntas, né? Ok. São duas perguntas, uma sua e outra do Ezequiel. Perguntas claras. Então vamos lá. Respondendo ao Ezequiel. O Mateus 24, versículo 20. Qual? 20, 20, né? Que a vossa fuga não esteja no inverno. É só ler o contexto. O versículo 16 diz assim: aos que estiverem na Judéia. Quem mora na Judéia é o quê? Não necessariamente é judeu. Ah, não? Não. Centurião romano que abraçou a fé Quem em morava Jesus. na Judéia... E que um centurião romano abraçou a fé, morava lá na Judéia. Então, mas Jesus está se dirigindo no versículo 16 exatamente aos judeus. Não. É assim que Aos assim que crentes. você mesmo interpreta o texto de Daniel. Aos crentes. Então vamos lá. Jesus está falando a judeus, filhos de Abraão, que estão na Judéia. Esse pessoal que está na Judéia, por ser judeu, eles são... O sábado é para eles. Eu não desmereço o sábado. Eu acredito... Até acho que o crente pode guardar o sábado. Certo. Eu só não acho que o crente tem que obrigatoriamente guardar o sábado para ser salvo. Não, tudo bem. Então, o Isso é sábado outra discussão. não é um ponto de salvação. Certo. Não, Se o tudo bem. sábado fosse um ponto de salvação, estaria claro na Bíblia, mas você não consegue mostrar um versículo onde o sábado é dado como mandamento. Você cita um texto onde Jesus diz assim: para vocês que são judeus, para vocês que estão na Judéia, tomara que não aconteça no sábado. É claro que faz sentido. Eles são judeus, tem que guardar o sábado. Veja bem. Agora, esse texto é um mandamento para que todos guardem o sábado? Qual é a resposta? Claro que é. Esse texto está mandando todo mundo guardar o sábado? Óbvio, se você tá O nome olha disso é hermenêutica Thundercats. Você tem a visão além do Veja alcance. bem, Não, claro que não. Porque não tá mandando, César, não existe olha mandamento. só, se não fosse um mandamento, qual seria o sentido de você orar a respeito de algo que é relevante? Mas calma, pastor Ezequiel, com todo respeito, eu vou tentar manter imparcial. É Certo. óbvio que a linha que eu defendo ela é diferente da sua, mas não Tranquilo. importa isso agora. De boa. Mas falando de interpretação de texto, Aham. para ser uma ordem, tem que ter um verbo aí no imperativo. Onde ele está? Ele está lá no... O que ele diz? Ore a respeito. Não, orai, tudo bem, orai, tá mandando orar, mas não tem o Isso. guardai, não tem o... Não, mas veja entendeu? bem, olha, quando eu Digo digo- assim, porque mas- a gente ser contundente nisso, o ouvinte vai ouvir o seguinte, o texto tá claro, tá, cadê o verbo imperativo? Não aparece aí. Olha só que importante. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no sábado. Se o orem tá no imperativo. Então, isso. É porque quem mora na Judéia, meu Deus do céu, mas o sábado na Judéia fecha o portão. Não, tudo bem. Entendeu? Então se for no sábado, Tem- vai lascar todo mundo. Isso. É por isso. Não, Não, beleza. existe uma ordem pro mundo cristão guardar o sábado. Olha só, veja bem, César. Aí eu discordo, porque é o seguinte: quando Jesus mandou você orar no futuro, e está falando com crentes, aqui crentes não é só judeu. Aqui já tem crente gentil. Inclusive no ministério de Jesus aqui tem várias pessoas que moravam nessa região, que eram gentias e que Ezequiel, creram no vamos evangelho. lá. Essa ordem era para elas também? Não, vamos lá. como não? O primeiro gentil a se integrar na igreja se chama Cornélio. Tá lá no capítulo 10 dos Atos. Isso aqui tá em Mateus 24, meu amigo. Não, mas veja bem, olha só. Aqui nesse momento. O que tem já na Bíblia existiam- são pessoas que não eram judias, mas que praticavam o judaísmo. Não só na isso. fé cristã. Não só as Ok. pessoas que se influenciaram pelo ministério de Jesus e creram nele. Então vamos ler, São lê o crentes. versículo inteiro. Lê o versículo inteiro. Ué, o versículo tá claro. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Tem que guardar o inverno? Oi? Não, o inverno não é um conceito. Vamos direto. Não, sem De guardar o voltinha. sábado. Tem que guardar o sábado. inverno. Você guarda o inverno? Olha só, não existe mandamento para guardar o inverno, existe um mandamento para guardar o sábado. Então lá não é uma ordem. Se Claro você. que é. Peraí, se é uma ordem para guardar o sábado e lá tá dizendo hora para que a coisa não aconteça no inverno nem no sábado, se você tem autoridade para dizer que aquilo é um mandamento para guardar o sábado, então você tem que colocar que também tem que guardar o inverno, meu amigo. Deixa eu fazer um convite pra vocês. Não, César. Vamos trocar esse texto? Vamos pro texto de Tiago, César? Bora. Bora. Então, César, por favor, responda sobre o texto de Qual que é Tiago. o texto de Tiago? Texto de Tiago 2, 10 a 12. Isso, e só para deixar claro, qual a referência do sábado? Ore para que tal coisa não aconteça no sábado. Se evoca toda a teologia do sábado. Deus mandou guardar o sábado. E agora ele está dizendo, ore para que você não bem. tenha que transgredir o sábado no futuro. Tiago 2, Verso 10 a 12? isso. Qualquer que guardar a lei, mas tropece em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que diz não adulterarás também diz não matarás. Não adulterarás também. Ora, se não adulteras, porque matas, e vens a transgressor, fala de tal maneira, e de tal maneira procedei, para que vocês não sejam julgados pela lei da liberdade, porque o juízo é sempre sem misericórdia e tal. O que, ao invés do Tiago estar promovendo a lei,
Não. É só ler o contexto do texto. Ele está dizendo que a lei é sempre implacável. A lei é sempre sem misericórdia. Existe uma didática no plano da graça. Deus deu a lei e a matéria-prima, vamos assim chamar, se você quer me permitir, são 10 regras. Delas se descenderam 600, dá 613 no total. Mas a base são 10 regras. E os 10 mandamentos de Deus, eles são inalcançáveis. Eu repito, os 10 mandamentos de Deus são inalcançáveis. Senão, eu pergunto, Ezequiel, você já teve outro Deus diante de você? Que é o primeiro mandamento. Já. Você já quebrou o sábado? Já desobedeceu teu pai e tua mãe? Já cobiçou? Já mentiu? Já. Eu também já. Todos nós, as 10 regras de Deus servem para humilhar o ser humano, para dizer, vocês não passam por 10 regras básicas. A Bíblia diz textualmente que a lei não salvou ninguém. A Bíblia diz textualmente que ninguém é justificado pelas obras da lei. Bom, se ninguém é justificado pelas obras da lei, e se a lei não salvou ninguém, para que serve a lei? A lei serve como caráter didático para apontar que todos nós somos pecadores, conforme Romanos capítulo 3, versículo 20. A lei serve para mostrar nossa impotência, nossa queda, e quanto somos falhos, e o quanto precisamos de ajuda. Eu respondo isso com o texto de Romanos 3, 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos que creem. Porque não há distinção, porque todos pecaram, carecem da glória de Deus, sendo justificados agora gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue com propiciação mediante a fé, para manifestar sua justiça por ter Deus na sua tolerância deixados impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está a jactância? Se liga no finalzinho. Foi de todo excluída. Por que lei? Pela lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. O texto de Tiago, capítulo 2, ele não está dizendo que é para você cumprir os 10 mandamentos. Ele está dizendo, todos nós não passamos pelo teste dos 10 regras de Deus. E se alguém caiu em uma só, caiu em todas. E todos nós carecemos da graça. Aquele texto, ele nos humilha para dizer, nós precisamos de um Salvador. E esse Salvador é Jesus Cristo. Pastor Ezequiel? Primeiro de tudo que o César não faz uma boa interpretação de Tiago 2. Também não leu o verso 31 de Romanos 3. Que a conclusão do argumento de Paulo, ele pergunta, anulamos, pois, a lei pela fé? De modo nenhum, pelo contrário, confirmamos a lei. Então nenhuma dessa argumentação de Paulo em Romanos 3 é para anular nenhuma lei. Agora uma coisa importante. Tiago manda sim você obedecer. Quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, é culpado de todos. O mesmo Deus que disse não adulterarás, disse não furtarás. Se você furta, mas não adultera, você é um transgressor da lei. E essa mesma lei diz para guardar o sábado. Se você não guarda, você é transgressor dessa mesma lei. A ideia de que todos nós transgredimos e somos pecadores é óbvia e evidente. Ninguém poderia pretender o contrário. Todavia, isso não pode ser usado como desculpa, porque o problema é o seguinte. Não tem nenhum problema a gente reconhecer. Já transgredimos o sábado, já adulteramos, já roubamos, já mentimos, já andamos sem Deus no mundo. Mas agora com Deus, agora com Cristo, agora salvos. O que é a nova aliança? Hebreus 8, verso 10. Na sua mente imprimirei as minhas leis e as inscreverei no seu coração. Eu serei seu Deus, eles serão meu povo. Eu faço a pergunta para você então na graça. Você já transgrediu o sábado na graça? Também, óbvio. Todos nós, mesmo no contexto da graça, continuamos a ser pecadores. Você consegue guardar o sábado? Veja bem, ninguém consegue guardar o sábado perfeitamente. Mas isso não pode ser uma obrigação de você poder transgredir. É igual o seguinte, você tem uma sexualidade perfeita? Não. Mas você tá liberado para adulterar? Também não. Pastor Ezequiel, mas... Vem cá, se você não consegue guardar, você conhece alguém que guarda o sábado? De forma perfeita, não. Deixa eu fazer uma pergunta Mas aqui. de forma sincera. Esse texto que o senhor leu, dessa lei que vai ser escrita, na sua interpretação, essa lei que vai ser escrita é a mesma lei? A mesma lei, porque como que Deus pode ter uma lei, por exemplo, para você num momento e outra lei em outro momento? Mas o texto de Jeremias 31 sugere exatamente isso. Uma lei diferente seria substituída por outra. Não, pelo contrário. Ali o que existe é uma nova aliança que vai fazer o que a primeira não conseguiu fazer. Então, porque parece que a interpretação majoritária nesse texto seria o seguinte, a lei que vai ser escrita no coração não parece ser possível ser a mesma lei, porque não seria possível nós cumprirmos a lei do Antigo Testamento. Mas é por isso que ela precisa ser escrita no coração. Porque não é a lei do Antigo Testamento. Amar a Deus, amar ao próximo, os 10 mandamentos são todas leis do Antigo Testamento, mas elas são vigentes hoje. Ninguém poderia dizer o contrário disso pro cristão. O cristão pode roubar porque ninguém é perfeito diante da lei ou coisas do tipo. E o sábado está incluído nessa mesma argumentação. Tipo assim, ninguém é perfeito em guardar o sábado, ninguém tem honestidade perfeita, ninguém tem sexualidade perfeita. Entretanto, isso não pode ser uma desculpa. Porque senão, assim como você, por causa da graça, pode transgredir o sábado que você não está debaixo dele, deixa o adúltero, o mentiroso, o assassino fazer a mesma coisa. Deixa o adúltero
lá na sua igreja. Então, Dizer o seguinte, ó, eu tenho uma amante aqui, mas eu tô debaixo da graça e tô de boa. Vamos lá, como é que eu resolvo esse argumento? De novo, cada mandamento de Deus, ele é reforçado no Novo Testamento, com a exceção do sábado. Com a exceção do sábado. Concordo. Então vamos lá. A Bíblia diz no Novo Testamento que os adúlteros não herdarão o reino de Deus? Diz. Então eu não posso adulterar. Sim. Então eu estou falando o seu argumento. Então eu posso adulterar à vontade? Não. Você não pode adulterar à vontade pela lei de Cristo. Na lei de Cristo é proibido o adultério. Que é a eu não dos 10 preciso. mandamentos. Então vamos lá. Eu não preciso do Antigo Testamento, nesse momento, para falar de adultério. Eu não preciso fazer os maravilhas lá na lei, na época. Não. Certo. A Bíblia diz no Novo Testamento. Tiago faz esse Então, argumento. a Bíblia diz no Novo Testamento que eu não posso adulterar, meu amigo. Sim, mas Em Tiago vários faz. textos. Mas olha, Tiago. Tiago diz, pega essa lei, você não pode adulterar de nada. Então, o que eu estou dizendo para você é que, então eu posso adulterar? Não, peraí. No Isso. Novo Testamento, não existe um mandamento para o cristão guardar o sábado. Não existe. No Antigo Testamento, não existe um mandamento para o não-judeu guardar o sábado, a menos que ele participe da aliança de Abraão. O que precisa ficar claro aqui é qual é o papel do sábado no Decálogo. O sábado no Decálogo, o descanso, se cumpre em Hebreus capítulo 4. O sábado na Bíblia, ele é uma figura, é a figura de Jesus dentro do Decálogo, é o sábado, é o Shabat. A palavra Shabat, caramba, eu sou professor de hebraico, você sabe esse texto, você teve aula de hebraico, o que significa Shabat? Descanso. Jesus Cristo é o nosso descanso, foi ele que disse lá em Mateus. Claro. Vem a mim, se você está cansado e oprimido, vem a mim e você vai encontrar o sábado, você vai encontrar o Shabat, você vai encontrar o verdadeiro descanso. O sensus plenior da guarda do sábado no Antigo Testamento é a pessoa, é a figura, a pessoa de Jesus Cristo no Novo Testamento. A gente não descansa num dia, a gente descansa numa pessoa. Eu concordo. E essa pessoa é Cristo. Eu não discordo de você. Se você concorda, então acabou o debate. Claro que não. Gente, deixa eu fazer um convite aqui, falha minha. Eu quero abrir aqui o WhatsApp da rádio, que é o 984849988. Você pode mandar a sua pergunta pra cá. Você pode mandar escrita e se quiser mandar um áudio, tem que ser um áudio curto, ok? Uma pergunta direta, 20 segundos é o suficiente pra você fazer a sua pergunta. Deixa eu responder pra não perder o sim. fio da meada. Ok, responda. Por que o seu argumento não resolve o problema, César? Porque, conquanto o sábado seja descanso e Jesus seja descanso, como que você pode descansar em Jesus desobedecendo aquilo que ele mandou fazer? É só mostrar quando ele mandou. Ele é Deus. Não, eu não estou discutindo a divindade de Cristo. Não, cara, quem eu tô mandou dizendo guardar assim, o sábado foi ele. ele mandou os judeus guardarem o sábado. Vamos lá, abre em Hebreus, abre em Deuteronômio 5. Mas, César, olha eu só. preciso ler Deuteronômio 5 pra você? Não pode ler Deuteronômio Vamos ler 5, não tem Deuteronômio problema, 5. mas o problema não é esse. Olha só. Não, peraí, você está dizendo que Jesus Cristo eu dar um ponto aqui, só, mandou a Mandou todos guardarem o todo mundo sábado. guardar o sábado. Volta. César vai ler o Deuteronômio 5, ok? E a gente vai fazer um break. Certo. Aí a gente volta no Deuteronômio 5. Eu tenho uma pergunta também que eu gostaria muito de fazer pro pastor César. Então, Deuteronômio 5. Aqui no Deuteronômio 5 tem os 10 mandamentos. Certo. Chamou Moisés a Israel e disse, ouvi Israel, os estatutos, tal, versículo 2. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco no Horebe. Não foi com nossos pais que fez aliança, tal, face a face, falou e tal. Eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outro Deus diante de mim. Aqui vai começar os 10 mandamentos. Certo. Ezequiel, você foi tirado da terra do Egito? Espiritualmente todos fomos. Se Deus te tirou espiritualmente da terra do Egito, então o sábado também é espiritual. Não tem problema o sábado ser espiritual, mas ele não pode deixar de ser Pastor um mandamento que ele Ezequiel, é. ó, Peraí, não, a pergunta foi Vamos clara. ver Não, a as pergunta foi coisas. clara. A aliança dos 10 mandamentos é pro povo que Deus tirou da terra do Egito. Você não é esse povo. Essa aliança é aliança com um povo. E esse povo é o protótipo para a chegada da graça para todos os povos. Então, Deus tirou você da terra do Egito? Não, tirou espiritualmente. Se a sua escravidão Se o é Egito é espiritual, espiritual, o seu descanso também é espiritual. Ok. E a grande questão é a seguinte: a realidade espiritual ela precisa ser atrelada à realidade literal, porque senão você tem essa dicotomia. Por exemplo, eu descanso espiritualmente em Cristo, fazendo aquilo que Cristo mandou não fazer, fazendo aquilo que Cristo deu exemplo de fazer o contrário. Esse é o tipo de problema que se cria aqui. É óbvio que o que eu acho é o seguinte: a guarda do sábado ela não é um problema teológico. A guarda do sábado é um problema prático. Porque, de fato, guardar o sábado é super complicado se você for levar esse treco a sério. Vamos ter que parar todas as cadeias de produção, transporte, consumo, de tudo a cada 7 dias da semana. Tudo que a gente compra no mercado foi embalado, foi colhido, foi não sei o quê. E nessas cadeias de produção passa-se pelo sábado. Eu entendo E isso, a maioria dos trabalhos das pessoas trabalham no sábado. Mas o judeu religioso em Israel, ele criou algumas formas dele De tentar conseguir guardar resolver o sábado, isso, né? claro. Mas
a questão teológica, eu acho que ela impacta, porque tem pessoas que colocam, inclusive, acho que Ellen White escreveu sobre isso, Certo. que o sábado é uma condição indispensável para a salvação. Certo. O que o senhor pensa sobre isso? Então, é assim, o que acontece? Eu concordo com a Ellen White, todavia, é importante entender um pouco do conceito e do contexto, tá? O próprio Paulo, em Romanos 2, diz que quem vai ser justificado não é quem ouve a lei, é quem pratica, certo? Não vamos condenar a Ellen White como herege e deixar o Paulo livre. Não fala de herege, é que ela disse que é condição para a salvação. Isso. Alguém pode dizer que guardar o sábado nesse sentido pode ser até idolatria. Você quer colocar a Ellen White no patamar do Paulo, né? Isso, Aqui nesse debate. E Paulo falou a mesma coisa, né? Então, tipo, tem que tomar cuidado com isso. Não, Paulo falou mesmo. Não, vamos lá. Claro. A Ellen White disse assim, ó. Santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Livro Primeiros Escritos, página 22. Perfeito. Paulo falou a mesma coisa? Sim, olha o que Paulo fala aqui Acho no texto. Romanos capítulo 2. Só lembrando, você vai, Romanos, a hora que você for ler, ó. Santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Vamos ver a versão de Paulo desse mesmo Vamos ver a mandamento. versão de Paulo. Paulo fala assim, olha... você ensina outros que... mas não ensina a si mesmo? Prega que não se deve roubar, mas rouba? Você diz que não se deve cometer adultério, mas comete? Você detesta os ídolos, mas rouba o texto? Você que se gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. Por isso está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por sua causa. E o que ele diz? Que são justos aqueles que praticam a lei, não aqueles que são simplesmente ouvidores da lei. Ou seja, se você quiser dizer que a Ellen White é herege, porque ela diz assim, você tem que esse guardar a texto que lei. você vai Claro mostrar? que é. Onde Paulo e Ellen White dizem que santificar o sábado ao Senhor importa em salvação sim, porque eterna? tem que guardar a lei. Então não tem nem argumento para isso. Não precisa Olha dizer. só, você leu Tiago bom. 5, verso 12, falando que lá estava escrito não tomar o nome de Deus em vão, fazendo a sua interpretação. Lá não está escrito lá isso. tá escrito assim, ó, você não pode jurar pelo céu, Mas eu falei, onde é que tá? porque senão Isso, você vai pro inferno. Isso, beleza. É o que tá escrito lá. Exato. Então, veja bem, lá não está escrito não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Mas Você lá fez tá a dizendo pra interpretação. você não tomar o nome de quem tá no céu, que é Beleza. Deus em vão. Beleza, não Certo. não tá escrito isso. Pastor Ezequiel, deixa eu- E o fato é o seguinte, não está Deixa- escrito deixa eu fazer uma isso. pergunta. E aqui o que Paulo está dizendo é a mesma coisa que ele Lá vai nem dizer. trata do sábado. Os terceiros nem trata do diretamente sábado. Sim, mas aquele lá também não trata de não Pastor tomar o nome de Ezequiel, Deus trata. em vão. Não Pastor, trata. Pastor, vamos evoluir, porque vocês apresentaram vários textos e a gente já ficou claro qual é a posição de um e de outro nesse texto. Mas eu queria uma pergunta pro pastor César, que é a seguinte. Pastor César, uma das grandes perguntas que a gente ouve recorrentemente quando fala sobre esse assunto é o seguinte: a igreja mudou o sábado pelo domingo, Certo. né? Existe essa pergunta latente quando a gente vai falar sobre sábado. E alguém disse que é por conta da ressurreição e talvez a gente possa falar sobre isso. Por que a igreja, de modo geral, trocou o sábado pelo domingo? Se existe uma base bíblica para isso e qual é o seu pensamento? Eu acho que a ordem bíblica é que existe um fundo moral no sábado, para mim, na guarda de um dia da semana. Que é, você não pode trabalhar todos os dias para você e não deixar um dia para Deus. Existe um fundo moral aí. Existe uma lição aí que eu acho que nesse momento os adventistas concordam exatamente comigo. Sim, mas Gálatas 4 não se aplica nessa hora. Que é o seguinte, você não pode fazer com que seus funcionários trabalhem sempre pra... Não, tem que ter um descanso. Concordo. Precisa de uma pausa. Tem que ter uma pausa. No nascedouro do cristianismo, o cristianismo, ele sai de dentro do judaísmo. O judaísmo vê nesse dia o sábado, por conta dos textos que eu apresentei. Existe uma ordem de Deus para a guarda do sábado para os judeus. Judeu é obrigado a guardar o sábado. Aquele pessoal que saiu do Egito, não sei o que lá, Deus tem uma aliança com esse povo, que é o sábado. Na história da igreja, e não estou dizendo que eu concorde com isso, na história da igreja, especialmente os católicos, eles migram e eles trocam no catecismo, por exemplo, guardais domingos e dias de festa, acho que é assim que fala lá no catecismo, como se fosse dentro dos 10 mandamentos. E isso está errado, mas eu não sou católico, então não estou aqui defendendo o catolicismo. Eu estou aqui entendendo que o sábado não é uma regra para ser guardada dentro do cristianismo, nem o domingo, nem o sábado, nem o domingo. No Brasil, do calendário gregoriano para cá, você tem o domingo como dia de descanso dos países e tal, tudo mais. Então, nesse dia, é mais fácil fazer o culto. Nesse dia, é mais fácil reunir os irmãos. Agora, não existe guarda de domingo para crente. Crente não guarda sábado, crente não guarda domingo. Muito embora o texto de 1:10 de Apocalipse, onde dia do Senhor ali aparece, refira-se ao domingo. Mas eu não acredito que o crente tem que guardar o domingo. Perfeito. Qual a sua opinião sobre essa pergunta, pastor Essa é Ezequiel? uma discussão muito A ampla. mudança do sábado para o domingo e qual a Sim. implicação disso? Essa é uma discussão muito ampla no cristianismo, né? E Você sim, sabe que Apocalipse 1:10 ali é domingo. discordo, é o dia do Senhor, né? O dia do Senhor ou é sábado ou é dia escatológico, não tem domingo com o dia do Senhor. É só pegar... Bom, Não, não tem, segue aí. não tem como. Mas o fato é o seguinte, ó, olha que importante. É só pegar a palavra grega. Se você... Kyriake Rimera, é o dia do Senhor. Como que é? Kyriake Rimera. Então tá bom. Abra o tradutor É e o vê dia em do grego. Senhor. E vê em grego o que significa isso. É o dia do Senhor. Como é que fala domingo em grego? Oi? Não, veja bem. Como é que fala domingo em grego? Lá naquela época já era assim?
Já. Não, dia do Senhor na Bíblia Dia do Senhor. ou dia escatológico ou sábado, não tem outra coisa. Quem quiser, aí dá um Google aí, o que significa Kiriaque Rimera. Remera? É domingo. Posso ler aqui a opinião dos ouvintes? Mas deixa eu falar, deixa eu comentar aqui. É verdade, eu tava. Então é o seguinte, ó, vamos lá. O pastor César fala assim, ó, tem um fundo moral em guardar um dia. Sim. Então nessa hora não se aplica mais Gálatas 4, que se guardar um dia é um herege, Paulo trabalhou em vão, essa coisa complicada. Outra coisa, veja bem, o sábado, no dia do Senhor, que é o mandamento de Deus, ele nunca poderia ser substituído. Por quê? Porque Deus não deu uma ordem do tipo assim, escolha um dia em 7 da semana para ser o seu Shabat, e um vai escolher o sábado, outro vai escolher o segundo, outro vai escolher o domingo, outro qualquer dia. O judeu não tem essa opção. Exatamente. Porque Deus estabeleceu um dia como esse 7º dia de descanso, não qualquer um. E a maioria dos cristãos, de fato, não guarda o domingo, isso é verdade. Porque a maioria acaba assim, se precisar trabalhar, trabalha, se precisar fazer alguma coisa, faz. Esse é um ponto também normal. Mas existem igrejas que pregam que, sem base bíblica alguma, que o domingo é o dia do Senhor, que deve ser respeitado, como se fosse uma espécie de sábado. Okay. Porque assim, quando Deus fez o sábado para o homem, só tinha um homem na face da terra, que era Adão, certo? Foi ali que Deus criou o primeiro sábado. E Adão, ele era o representante de toda a humanidade, não somente de judeus, por exemplo. E Deus fez o sábado para a humanidade, para o homem. E Jesus, Senhor do sábado, é o próprio Deus, né? Lembra que o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então, sim, não existe um sábado universal. Qual sábado? Não, é porque assim, a diferença de fusos horários, ela tem que ser respeitada, então cada povo vai estar guardando o sábado mais ou menos num horário um pouco diferente. Não tem 24 horas de fuso horário, tá? Não tem uma pessoa hoje na sexta, hoje no sábado, outra no domingo. Não. É mais ou menos, acho que 12 ou 13 fusos horários. E aí, por exemplo, o sábado chega antes lá no Japão, aí depois ele vai passando por cada fuso horário. Essa é uma questão Mas cada um interessante. guarda o sábado no porque dia que se fosse um está. dia sagrado, deveria ser universal. Então, se cada um guarda um dia que está, poderia também guardar o dia que for melhor para fazer isso? Não, é porque assim, porque Deus mandou guardar o 7º dia, o sábado, não qualquer dia que você quiser, porque tem fuso horário diferente no O outro. que o senhor acha disso, pastor César? Entendeu? O problema é que muito embora que se pese que eu falei agora há pouco, e eu concordo que o elemento moral do sábado significa que existe uma ordem de descansar e não pensar só em si, mas pensar em Deus, né? No Novo Testamento, a Bíblia diz que esse momento onde você vai devotar-se a Deus e voltar-se a Deus, não precisa ser exatamente ou obrigatoriamente num sábado. E isso está acontecendo lá em Colossenses capítulo 2. Esse texto é um texto que os sabatistas, eles conhecem bem. Sim. O texto diz assim, capítulo 2, versículo 16. Ninguém vos julgue por causa da comida, por causa de bebida, por causa de dias de festas, luas novas ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. O sábado está aqui. O sábado está escrito no texto. Não estou teologando. O sábado está escrito no texto, que é sombra daquilo que havia de vir. Porém, o corpo é de Cristo. O sábado é uma sombra de Cristo. O sábado se cumpre em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o verdadeiro descanso. E se Jesus Cristo é o verdadeiro descanso, você não pode ser julgado se você teve que trabalhar na sua escala, caiu o sábado, você não vai ficar dizendo, então vou pedir as contas, porque os adventistas fazem isso. Fazem. Tá? Vou pedir as contas porque eu não posso trabalhar no sábado? Não, você pode trabalhar no sábado. Então descansa na quarta-feira. E nessa quarta-feira faz um jejum, ora, lê a Bíblia, porque ninguém pode ser julgado pelo sábado. Pode ser julgado tá escrito no texto. Pode ser julgado pelo que come e bebe? Aqui no texto? Sim. Não. Então. Mas veja bem, lá em Atos 15 diz que o gentil que se converte à igreja não pode comer sangue. É só você ler o texto de Coríntios 8 que Paulo vai explicar por quê. Então, mas e aí? Pode ou não pode? Não. Se julgar? Não. Então a regra lá de Atos dos Apóstolos não vale nada. A regra vale, só que o porquê que tá lá em Coríntios capítulo 8 é pelo testemunho daqueles que estão lá de fora e tal, não sei o que, mas não é um mandamento. Nós temos duas alianças na Bíblia. Eu não quero discutir aliancismo ou dispensacionalismo, mas nós temos duas alianças, uma no Sinai, em 2 montes, uma no Monte Sinai e outra no Monte Calvário. Nós somos signatários do Monte Sinai ou do Monte Calvário, Ezequiel? Calvário, claro. Pensa. Ezequiel, Hebreus capítulo 7, versículo 19, diz assim, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Por outro lado, se introduz uma esperança superior pela qual chegamos a Deus. O caráter da lei é didático. Sim. A lei não salva ninguém, Sim. a lei não aperfeiçoa ninguém, Sim. e ninguém consegue sair das 10 regras de Deus ileso. Concordo. Se ninguém consegue sair, por que ela existe?
Porque você tem que se esforçar na direção do que ela manda. Ah, você tem que se esforçar pra conseguir passar por elas 10? Não, veja bem, olha só. O que diz Êxodo 20, verso Você conhece 20? alguém que guarda os 10? Não, veja bem. O que diz Êxodo 20, 20? Que Deus deu os 10 mandamentos para que as pessoas não pequem. Não é pra simplesmente, por exemplo, Deus mandou não adulterar. Não é só pra testemunhar que você é um adúltero. É pra Olha o você todo evitar das de trair a sua escrituras. esposa. Olha o todo das escrituras. Sim, mas isso também faz parte das Você escrituras. conhece alguém que guarda os 10 mandamentos? A Ellen White guardava os 10 Não, de mandamentos? forma perfeita, não. A Bíblia diz que a lei não aperfeiçoou ninguém. Se a lei não aperfeiçoou ninguém, e Deus sabia disso? Claro. Então ele colocou pra quê? Oi? Pra testemunhar que é pecado e pra que a pessoa supere aquele pecado. Gente, Então peraí. gente, nós vamos ter Então que fazer você uma pausa pode agora. superar o seu pecado, Pela lei. aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las, que é o que você está defendendo. Continuação do texto. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé. Aquele que observar os seus preceitos, Por eles viverão. por eles viverá. Mas Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito maldito aquele que foi pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé, lei de um lado, fé de outro, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Perfeito, César. Nenhum adventista discorda dessas coisas. A grande questão é, se você estiver ensinando o membro da igreja a não roubar, você está maldito debaixo das obras da lei porque você se nega a Paulo e etc? Não. Esse é o ponto. Quando a gente ensina as pessoas a guardarem o sábado, a gente não está ensinando nada disso. Que Cristo não nos resgatou da maldição da lei, que nós somos salvos pelas obras da lei, não é nada disso. Por que eu estou citando o texto assim? Então, por que eu estou citando o texto assim? É porque como você não tem um texto Certo. claro que manda guardar o sábado no Novo Testamento, você, quando vai se referir a isso, você fala, não, porque a lei, porque são 10 mandamentos, são os 21 critérios. Certo. Então, eu estou tratando como lei. Não, se mas você apresentar é o texto lei. do sábado, a gente trata o texto do sábado. É que não tem o texto. Claro que tem, César. O sábado lá no dia do inverno, o sábado lá em Apocalipse 14, a própria referência... Ezequiel, não é porque a palavra sábado aparece na Bíblia em vários textos que está escrito para guardar o sábado. Deixa eu fazer uma pergunta, pastor Mas o César. sábado- Pastor César, para o ouvinte leigo, que tá em casa acompanhando e que tem dificuldade mesmo, porque quando a pessoa começa a ler a Bíblia, geralmente ela começa pelo Gênesis, ela passa pelo Êxodo e vê os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos, sempre a gente olha com um olhar diferente. Os 10 mandamentos, eu acho que o catecismo católico acabou deixando os 10 mandamentos num lugar diferente da Faz uma nossa versão diferente. né? Isso. Não é confuso para essa pessoa, quando ela lê esse texto lá na Bíblia, e a gente fala assim, olha, não, tudo isso daqui a gente pode fazer, menos o sábado. Qual que é o problema do sábado? Essa rejeição contra o sábado se dá por quê? Por fatores, como foi dito agora, práticos e culturais, por conta de trabalho. Por que o sábado não passou pela peneira do Novo Testamento? Eu acho que passou, mas por que Não, não sim, teria mas é passado? pra ele. Bom, vamos lá. Primeiro lugar, eu não tenho ódio contra o sábado nem contra sabatistas. Sim. Né? Eu conheço pessoas que guardam o sábado por devoção a Deus, cristãos verdadeiros. O grande problema é quando você diz assim, ó, se você não guardar o sábado, você vai pro inferno. Uhum, E essa é a cultura adventista. uhum, Essa é a cultura adventista. O adventista faz do sábado um salvador. uhum. Um concorrente de Jesus Cristo na obra da salvação. Num nível, o Ezequiel pode negar o que eu vou falar, mas é só pesquisar. Uhum. Num nível que, e eles não têm texto pra isso, tá? Isso é cultura que eu tô falando. Mais uma vez, antes de falar, o que eu vou dizer é cultura. Isso é a cabeça do adventista. O adventista crê que se você morreu, sei lá, você foi um ímpio e tal, no último dia você ficou lá 10 dias em observação lá no hospital, morre, não morre, aí você foi lá, um adventista pregou, você creu em Cristo, só que era uma terça-feira. Aí você morreu. Então você não guardou o sábado. A cultura adventista diz que a sua jornada da terra até chegar lá no céu chama jornada de um sábado. Você sabe disso, né? Chama jornada de um sábado. Porque não tem como você chegar no céu sem guardar sábado. Essa é a cultura adventista. Essa é a cultura adventista. Entendeu? Então, quando o adventista tem essa cultura de que o sábado é importante, o sábado... Peraí, não. Quem salva no Novo Testamento não é o sábado, não é uma obra. Quem salva no Novo Testamento é uma pessoa. Eu li agora há pouco Romanos 3, 10 em diante, que fala que é evidente que pela lei ninguém será justificado. É que o tempo é curto. Lá na frente, no versículo 23, diz assim, ó. Mas antes que viesse a fé, estávamos todos sob a tutela da lei. Lembrando que ele está falando para hebreus, para os praticantes lá. Estávamos todos sob a tutela da lei. Nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de condutor a Cristo. O que a lei? Para que serve a lei? Para dizer assim, vocês não conseguem, vocês precisam de um Salvador. Aí chega o Salvador. Aí o Salvador chega, como? Na nova aliança. A gente vive num novo pacto, não lá do Sinai, mas do Calvário. E esse novo pacto tem novas regras. E nessa nova regra, o sábado não chegou. Eu não tenho culpa que o sábado... Se Jesus tivesse dito, guardai o sábado, eu estava guardando o sábado. Pastor Ezequiel, o senhor disse que o sábado passou pela peneira do Novo Testamento. Claro. Aí é isso que a gente vai conversar agora.
No Antigo Testamento, tivemos uma situação de Davi, que ele, no sábado, ele teve acesso aos pães dos sacerdotes. Jesus deu esse exemplo. Os discípulos de Jesus, em Mateus capítulo 12, eles estavam colhendo espigas no sábado, e me parece que a pergunta que mais... O que mais chocou as pessoas, que motivou aquela pergunta, foi eles estarem quebrando um princípio do sábado que era comum para eles. Certo. O que aconteceu, na sua opinião, em Mateus capítulo 12? O que aconteceu com Davi? Não é pra gente uma brecha pra gente entender que o sábado não é tão importante assim? Bom, primeiro que se assim fosse, a Bíblia estaria errada ao dizer que ele é tão importante assim, né? Não, mas ela Porque diz naqueles outros textos. Isso, né? enfim, mas o fato é que se estabelece que o sábado tem que ser guardado. Aí se vamos pensar assim, Davi não guardou, isso quer dizer que não é importante. Aí é um pouco complicado. E né? Jesus e os discípulos, Mateus capítulo 12. Isso, tranquilo. Esse eu acho que é um texto mais forte. Não, eu acho assim, ó, o que acontece? Sem sombra de dúvida, a ação de Jesus em relação ao sábado, ela é uma das coisas mais importantes do Novo Testamento. E em geral, Jesus tem esse caráter meio subversivo em função do entendimento farisaico sobre o sábado, que é uma discussão difícil. Porque depois que se estabelece que se tem que guardar o sábado, ainda restam 1 bilhão de dúvidas. Pode ver televisão no sábado ou não, pode lavar a mão, não pode tomar banho, pode fazer um trabalho de cozinhar, tem milhões de problemas. Socorrer alguém, Jesus deu esse exemplo, né? Exato, Se uma ovelha caiu no sábado. Isso, tem todo esse tipo de problemática. E os fariseus tentaram resolver esses problemas, criando a cerca em torno da lei. Que aí se você não transgredisse as cercas em torno da lei, você não transgrediria a lei. E Jesus quebrou essa cerca, mas não quebrou a lei. E aí que entra um pouco desse aspecto. Então Jesus ignorou as tradições, inclusive evocou de forma proposital a discussão. Jesus poderia ter curado aquele homem da mão ressecada qualquer dia. E ele chega no sábado e, então você vem pra frente aqui agora e se Então curar. Jesus é contra o sábado da religião, mas não é contra o sábado da Bíblia. Da revelação, claro, óbvio. O sábado é uma lei moral? Sim, É possível quebrar uma lei moral e ficar inculpável? sim. Como? Fazendo o que Deus mandou. Por exemplo, assassinato. Lá em 1 Samuel 15, Deus manda Saul ir lá e matar o pessoal de Ameleque, porque eles tinham tido aquelas matanças lá em relação ao povo. Saul não mata aquelas pessoas e Deus briga com ele. E se tivesse matado, não teria culpa. Então, E quando Deus manda fazer, não tem culpa. guardar o sábado é moral? Sim. Aqui no versículo 12, que você conhece muito bem, Claro. o texto diz o seguinte. Ora, transgridem, ficam capítulo sem 12, versículo 5. Versículo 5. Diz assim: não lestes na lei que no sábado os sacerdotes violam o sábado e continuam sem culpa? É o mesmo princípio. Então é possível você Claro. não guardar o sábado E não ter culpa. e continuar sem culpa. Sim, ou é você ser o pastor adventista que trabalha no sábado. Então pronto. Então Só que não isso trabalhar só que esse é no o trabalho dia da de sábado. salvação, não é o trabalho do dia a dia. Trabalho da salvação. Sim, é o trabalho que é no templo, é o sacerdote que está no templo, não é Não, qualquer peraí, trabalho. calma aí. Mas nesse texto aí, Peraí, César, deixa eu só- o sacerdote no templo tá salvando? Óbvio, ele está mediando a salvação, Não. ele está derramando sangue, invocando o nome de Deus, levando o sangue lá para dentro, é o trabalho da... Mas vocês da redenção. não dividem a lei em duas partes? Também moral cerimonial. Tá. As oblações do templo são morais ou cerimoniais? Cerimoniais, que é exatamente o que salva Calma o aí. povo. São cerimoniais. Sim, O sábado é moral. sim. É possível quebrar uma lei moral em detrimento de uma cerimonial? Sim, porque a cerimonial é superior. A cerimonial é superior à lei Óbvio, moral? porque, olha só, a lei cerimonial media o perdão do pecado da lei moral. Se Então, você mas- transgride a lei moral, você tem a lei cerimonial para te salvar. Se você transgride a lei cerimonial, não tem quem te salve. Pastor Ezequiel, mas acho que tem um problema aí, que Você é o seguinte, entendeu? eu entendi. Não, mas esse é o Deixa eu, ponto. peraí. Mas Nenhum esse é o nenhum serviço do templo ou da igreja salva ninguém. Exatamente. A esse pregação não ponto. salva as pessoas? Não. Como que não? Claro que a pregação de Cristo do Evangelho não salva ninguém. Peraí, você crê que a pessoa é salva pela pregação? Óbvio. É o que Paulo diz lá em Romanos 9. Então a gente tem um problema de cristologia Não, aqui mas não agora. está sendo pregado Cristo e a pessoa está Não, aceitando então- a Cristo. então vamos lá. Mas a obra da salvação Então, não a gente tem, era então a vamos lá, mesma. vamos lá pro básico da fé. Vamos falar de Certo. cristologia. Efésios 2:8, o que diz? Somos salvos pela graça Pela mediante a fé. graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por obras para que ninguém se glorie. Perfeito. São as obras que salvam. Não. É a pregação que salva. E muito menos o ritual. É a pregação que salva. Olha só, mediante a fé. Fé Não em é a quê? pregação que Mas salva, é mediante a aquele fé. que está sendo pregado que salva. Sim, Nós eu somos salvos por uma concordo, pessoa, mas é pastor. mediante a fé. Se a fé tem que ser pregada. Então, vamos lá, é mediante a fé. Se a fé não for pregada, alguém vai ser salvo? Deus tem seus meios. Por exemplo, quem pregou o evangelho para Paulo? Não, tudo bem, vamos Quem pensar. pregou para Paulo? Foi o próprio Cristo. Então, Apareceu pra ele. Então ele foi salvo sem uma pregação humana. Não, mas teve a pregação divina. Mas o fato é, a pregação é um meio da salvação. Eu tenho uma Não pergunta vamos muito negar boa isso. aqui, César, que talvez dá tempo da gente se acalmar um pouco e continuar. Olha só. Eu não tô nervoso. Tá não. todo mundo calmo, né? Então só eu que tô. Que isso. Ah. Vamos lá. Aldo Rodrigues Moura. Se não devemos guardar o sábado, o dízimo devemos dar? Espera que eu vou ler as demais aqui. Sou professora Luciane Calassa, resido em Goiânia, capital de Goiás. Tenho uma pergunta aos debatedores. Está escrito em Mateus capítulo 12, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Esta foi a fala de Cristo Jesus numa narrativa onde os fariseus questionam o mestre por verem os discípulos colhendo e comendo espigas. Jesus dá outros exemplos no capítulo. Então, supõe-se que essa lei do sábado
não valia mais a partir do ministério de Jesus. O que os debatedores têm a dizer, pastor Ezequiel? Não, Jesus não transgride o sábado, nem permite que transgrida-se, mas ele quebra sensibilidades em torno do sábado. Então, não podia colher espiga em tese, mas Jesus permite que se colha espigas. Mas o mandamento não diz que você não pode colher pastor espiga. César, mas isso que ele falou, não pareceu que Jesus chocou quando fez isso no sábado e parecia que aos olhos dos outros ele estava transgredindo o sábado? Sim, parecia. É que os adventistas, eles têm eles entendem que até Deus guarda o sábado. Guardou lá no começo. O adventista, ele entende que Deus descansou no sábado. Sim. E aí é complicado, porque você, por exemplo, agora há pouco a gente estava com um problema de cristologia, porque o Ezequiel acredita que a pregação salva as pessoas. Sim, mas claro que salva. Entendeu? E isso, é esse o problema de interpretação. Quando você vai lá em Gênesis capítulo 2, Deus se cansa, Ezequiel? Oi? Não. Como é que uma pessoa que não se cansa, descansa? Ah, mas é uma discussão dele, né? A Bíblia diz que ele descansou. Não, eu também, a Bíblia diz que ele descansou, mas como é que uma pessoa que não se cansa, descansa? Como que explica? Não sei. Então, se alguém perguntar pra você, pastor, como que é o descanso de Deus? Não sei. Então, vou te explicar. Então, O descanso de Deus é o descanso da satisfação. pode ser. Ele viu que tudo estava perfeito. Tudo ótimo. Então viu Deus e era muito bom e tal. A palavra tov no hebraico aparece ali. E o descanso de Deus não é que Deus estava cansado. Sim, claro. Óbvio. Deus de descanso, o descanso da satisfação. O texto que vocês, eu não sei quem citou aqui, acho que foi você, de João 5, do rapaz curado lá em Betesda, Jesus Cristo diz assim naquele texto: o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Sim. Que dia era aquele? Sábado. Sábado. Sim. Sábado é como se Jesus dissesse assim: hoje é sábado e eu e meu pai estamos de serviço. Isso. Então Deus trabalha no sábado. Sim, não tem problema nenhum. Eu vou pedir para que o pastor Ezequiel faça as suas considerações finais, 1 minuto e meio, no máximo 2 minutos. Não, tranquilo. Bom, prazer enorme estar aqui, muito legal, muito gostoso. Eu tenho certeza que fazer esse debate não é fácil, nem para vocês, nem para mim. Porque a gente tem muito pouco tempo para lidar com um assunto gigantesco que vem lá do 7º dia da criação do mundo até hoje, passando por milênios e milênios de discussões, de interpretação, de dificuldades práticas, de questões que não seria fácil adequar à realidade do mundo à guarda do sábado. Existem desafios teológicos e é importante entender que a gente, quando prega a guarda do sábado, não prega contra o que Paulo pregou, não prega contra nem os textos específicos, Romanos 14, Colossenses 2, Gálatas 4, nem contra os textos de forma mais ampla. Naturalmente a gente entende as coisas de uma forma um pouco diferente. E não posso falar em nome de todos, porque cada adventista tem um pouco de uma visão. Existem adventistas super legalistas, super hereges, super fariseus, super equivocados, e é a minha função combatê-los, acima do que é a função de vocês. Mas também tem um monte de adventista com compreensão da graça, do amor, da fé, da justiça, da verdade, e que ama a Cristo e que ama a Deus e que busca expressar isso não só na guarda do sábado, mas no amor em relação às pessoas, mesmo com quem pensa diferente. E isso é uma coisa importante. Não é fácil a gente educar as pessoas em relação aos paradoxos desse tema. Concordo com muita coisa que o César colocou. Discordo também de muita coisa. Não é fácil explicar em pouco tempo, mas me sinto muito honrado de estar aqui batendo esse papo, não para defender o sábado, para defender, acima de tudo, o Senhor do sábado, que tenho a percepção de que ele tem essa ordem, de que ele tem esse descanso, mas respeito a visão contrária, não tenho a percepção de ser o juiz de quem vai ser salvo ou não vai ser salvo, muito menos com base nessa régua. Okay. Deus vai levar em conta tudo a respeito de todos e, acima de tudo, vai buscar a fé. E onde ele encontrar a fé verdadeira, ninguém precisa ter medo, porque não há condenação para quem está em Cristo. E obrigado pelo espaço. César, considerações finais. Agradeço, é sempre bom quando eu troco de cadeira aqui no debate. Me perdoa, eu não quis ser desrespeitoso com você. Nunca nem foi. Eu acho que eu fui um pouco contundente algumas vezes. Normal. Se eu excedi, me perdoa, não quis ser pessoal. Uma alegria muito grande, Gessé, você media com brilhantismo aí, Deus abençoe. E acho que ficou claro a minha posição. O Shabat é uma sombra que aponta para Jesus. Mateus 11, 28, Jesus Cristo disse: se você está cansado, se você está sobrecarregado, vem a mim que você vai encontrar o verdadeiro sábado, vem a mim que você vai encontrar o descanso, o Shabat. E o cristão, ele descansa na pessoa de Jesus Cristo. Na pessoa de Jesus Cristo. É claro que o sábado ele deixa uma figura importante, que é: você não tem que trabalhar só para você, viver só para você também tem que pensar em Deus, e essa é a marca que fica também para o Novo Testamento. Nós louvamos e adoramos a Deus em qualquer dia da semana. Romanos 14 diz que faz diferença entre dia e dia, o outro julga igual todos os dias, e Deus o recebeu como seu, e tá tudo bem. Deixa um like, Deus abençoe, um grande abraço a vocês. E meu Insta é também o mesmo nome, @César Cavalcante, só que o meu nome escreve errado, escreve com S e Z, só para confundir o inimigo. Então é César, mas com S e Z, né? César, se fosse com C, teria o dobro de seguidores, né? Com certeza, com certeza. Então, só para complicar a sua vida, @César Cavalcante lá no Insta, mas com S e Z. Gente, que debate proveitoso, que debate de ótimo nível. Eu confesso que eu me sinto pequeno como mediador, porque quando venho aqui, acho que estou aprendendo a ser debatedor, de vez em quando vocês me deixam ser mediador.
Obrigado, César, por ter me emprestado o seu lugar agradeço, por esses minutos. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus. E nós estaremos aqui agora na 2 segunda. da tarde eu volto com Crescendo na Fé e segunda-feira às 11 da manhã. E aquela parte de tudo que a gente faz. Ele faz. Estaremos aqui, se for da vontade Dele!